Como é que você lida com as suas emoções hoje? Qual que é o relacionamento que você tem com esse campo tão subjetivo, simbólico, estranho às vezes, imprevisível das emoções? A gente tem uma cultura, uma formação cultural mesmo, familiar que seja, que sempre invalida o sentir. A gente tem hoje uma sociedade que valoriza a razão, o intelecto, o pensar linear, em detrimento das emoções. O emotivo, o sensível, aquela que até tem arte dentro e se possui das emoções, é um dramático, uma dramática. É alguém despreparado. Mas será que é isso mesmo? Ou é o contrário? A gente confunde muito sentir emoções, viver as emoções, com imaturidade, com infantilidade. Mas será que a infantilidade não é exatamente, ou a imaturidade emocional, a gente não viver as emoções, bloquear elas, classificar como ruim ou boa, adequada ou inadequada? Não é isso que gera mais impulsos, mais comportamentos nocivos para nós e para o outro? Porque uma emoção que não é sentida, e isso está lá às vezes na infância, quando a gente ouve que chorar é inadequado, não chora, vai ficar tudo bem. Quando a raiva que vem, o medo, eles são também invalidados, você não pode sentir isso dessa forma, né? Quando eles até são nomeados, o fato até de nomear e colocar num manual de emoções, isso não torna a gente insensível a algo que é puramente humano? Então quando a gente afasta o sentir, quando a gente mentaliza demais essa experiência emocional e sensível, em detrimento de uma vida que tem que ser regrada, que tem que ser organizada, porque é assim que a gente vai produzir mais, é assim que você se torna mais eficiente para o mundo, né, produtivo, útil. A utilidade, o utilitarismo da vida humana, associado também, né, ao quanto que a gente está com olhares para fora de como deve ser, de como não deve ser, redes sociais, mundo digital, a informação correndo de uma forma, né, veloz, em que o nosso corpo e o nosso cérebro não está adaptado a vivenciar isso. Isso descaracteriza a gente, fragmenta. Então eu trago aqui uma visão, uma reflexão que vem da sabedoria do xamanismo ameríndio. É o estudo das práticas e das tradições das Américas como um todo, de tradições que o quê? Adquirem conhecimento não só através de livros ou através de uma classe ou de uma elite que te dá o que é a verdade ou não, mas através da natureza, da observação, das relações. E isso, né, e essa sabedoria que se mantém atemporal há milênios. Então, beber dessas fontes como um mapa, como ajudar a gente a ter hoje um mapa, né, interno. O seu organismo é maravilhoso, o humano é maravilhoso, mas quando ele está inteiro, quando ele está olhando para si, para também olhar o outro, e fazendo isso, ele se conecta muito mais, ele ou ela, né, com a comunidade. Esse é um dos princípios básicos do xamanismo, das sabedorias tradicionais. Então, são milhões de vozes que estão aqui, que, né, chegam a se tornar as minhas vozes, que continuam me castrando, me dizendo, não, essa raiva é por um tempo que pode sentir. Luto, só até aqui, né? Rancor, não pode. Inveja, só você vê no seu dia a dia. Todos os dias, diversas emoções passam por você. Alguém fala uma coisa, te atravessa de algum jeito. O outro fala outra, você gosta, não gosta, desgosta, pode, não pode. Não estou dizendo que a gente vai sair se emocionando em qualquer lugar. Isso, na verdade, é um resultado do não sentir. O não sentir, o sentir bloqueado, categorizado, ele é aquele que leva a gente a ter comportamentos que são repetitivos e que são, inclusive, carregamentos de uma infância. Então, na verdade, o adulto, muito do que a gente entende hoje, às vezes como inteligência emocional, na verdade não é o contrário disso. O intelecto, ele só se faz claro se você tem um campo emocional bem vivido, se você sabe viver as emoções, se você se permite se empoderar delas, mesmo que elas sejam desafiadoras. Mas para isso, para a gente conseguir tocar até em dores que a gente carrega, eu gosto muito da medicina doce do xamanismo, que vem trazer os símbolos e que vem permitir, os símbolos dentro dessa tradição permitem que a gente então sinta uma coisa sem medo.
sem que ela gere de novo um desconforto. Por isso que eu fujo dela. Então, a simbologia das emoções nessa tradição vão estar associadas à infância, às águas. Tudo que as águas, elas fluem, assim como as emoções. As emoções não são um campo meio subjetivo, não é uma coisa tão, né? A gente dá nomes para as emoções porque é a mente dando nome, é o intelecto já nomeando, então categorizando, dizendo quanto que deve, quanto que não deve. Matemático. A água, ela não é matemática, ela simplesmente, né, ela flui. E por mais que ela encontre um obstáculo, uma rocha no caminho, ela não resiste àquilo. Ela vai e ela não se perde. Ela simplesmente segue a inteligência da natureza. Então, as emoções na simbologia do xamanismo ameríndio, né, da cosmologia das rodas, está associada a este lugar. As emoções, elas devem ser sentidas como água, porque se elas ficam paradas, as águas, se elas não fluem, se elas são bloqueadas, elas viram má água, mágoa, mau cheiro, cria doença ali, naquela água que é parada. A cor vermelha também traz isso, né, também dos inícios. Então tudo começa nesse lugar, que é representado pela direção sul. Então o xamanismo, né, de um modo geral, vai trabalhar muito com as direções. Se você for, né, estudar, você começa trabalhando com direções, sul, norte, oeste e leste. Cada uma representa um aspecto tanto da natureza, mas também é um mapa para a gente entender a psique humana, o campo físico em conexão com o emocional e mental. Então o início é as emoções, tudo que vem para a mente, tudo que a gente cria de crenças, de evitações e desejos, que aí vão para os comportamentos que a gente tem, vem de como a gente vivenciou na infância as emoções e como a gente vivencia elas hoje, tá? Então percebe no seu dia a dia, um dia inteiro, que emoções atravessam. Você pode nomear as emoções, mas dando nome, não deixa que o nome traga também as regrinhas que esse nome carrega. Então, porque, por exemplo, se é raiva que eu estou sentindo, às vezes a gente até nem tem medo de sentir a raiva, né? Porque não, aí vai ter muitos aspectos ligados. Será que eu construí a visão de raiva como algo agressivo diretamente? A raiva é igual à agressividade, que relembra, sei lá, alguém na minha vida que foi raivoso ou raivosa, e eu não quero entrar em contato com isso de novo. Isso está no inconsciente. Então, quando a gente, né, se permite nesse lugar, aí a simbologia da criança, ela é leve, ela sonha, ela não está muito pensando no futuro ou no passado, ela simplesmente está entregue à vida, ela está conhecendo o mundo. Então, olhar para as emoções sempre como uma sensação, não é ruim nem boa, é uma sensação, estou sentindo isso. Isso me faz dar vontade de chorar? Eu vou chorar. Isso me dá vontade de gritar? Eu vou gritar. Claro que você vai escolher espaços individuais para conseguir expressar isso. Então é o campo da expressão. A criança, ela não tá nem aí, ela vai se expressar, ela vai gritar, ela vai pular, se sacudir, né? Quando tem uma frustração, ela vai fazer isso, né? Para que isso, e por que é importante a gente continuar vivendo as emoções e expressando elas no momento em que elas surgem? Às vezes não dá, sei lá, você tá no trabalho, veio uma raiva, uma coisa muito grande de alguém, né? Se você é impulsivo, tá nesse lugar do impulso, você vai lá e bate na pessoa. Não, mas é voltar para casa e não esquecer disso, e vivenciar aquilo, para que você não carregue isso como um peso. E a sua vida não vire um círculo de evitações e desejos de emoções boas e ruins, tá? Então, essa simbologia da leveza, ela traz até uma forma da gente conseguir vivenciar uma emoção que é dolorosa, que foi muito dolorosa às vezes no passado, e encontrar recursos para transmutar isso, para que ela não vire sempre um monstrinho ali dentro, tá? E isso vai dar recursos para que você consiga racionalizar melhor a vida, as coisas, para entender que, nossa, essa emoção, ela na verdade, ela tá ligada a essa dor aqui. Agora eu consigo ver essa dor, porque eu tô tornando ela algo leve, faz parte da vida. Eu vou carregar essa dor, essa evitação, ou eu vou levar ela para o campo da consciência? Quando eu digo isso, é para o campo do como que eu vou usar esta raiva? Eu primeiro vou socar meu travesseiro, mas como que eu vou usar essa energia de propulsora? Olha como a raiva, ela traz uma ação. Ela não precisa ser a agressividade em si,
ela traz um entendimento do quanto eu posso então fazer, ser assertiva, assertivo. É assim que a gente transmuta as emoções de uma forma madura. Primeiro, você acessa a criança sentindo aquilo, que raiva, não sei o que, sei lá, entendeu? Explora essa raiva, grita, se debate, para depois, para isso não ser carregado. Então, quando a gente olha para isso de uma forma leve, pura, de nossa, eu tô conhecendo agora essa raiva, ela, por mais que eu já conheça o que é raiva, conheça, às vezes não, né? Agora eu vou me permitir olhar dessa forma, uma forma pura, leve, de que faz parte do jogo, da vida humana. Então deixa eu sentir isso, deixa eu sentir como as águas fluem. Então se pergunte aí, quando uma emoção vem, uma emoção muito forte, principalmente as que a gente classifica como ruins de sentir, por que você torna ela, né, classifica como ruins? O que o seu corpo diz que faz aquilo? O coração aperta, os ombros travam, a cabeça ela pesa, não sei, ou ela me relembra situações que eu não gosto de visitar, ou é porque tem crenças que me dizem que essa emoção é errada. Vamos explorar, mas de uma forma cuidadosa, delicada. Pode ser através do som, você ouve sons de água, por exemplo, isso que vai sendo usado como recurso. Os símbolos eles trazem, eles ativam esses arquétipos inconscientes para que a gente consiga atravessar as coisas, né, e viver a vida sem reproduzir padrões. Sem estar, né, como a gente vive numa sociedade aí também que inibe isso, que não vai falar muito disso, principalmente nos campos de trabalho. Isso tem melhorado um pouco, mas não é tão estimulado isso. Então a gente tem que fazer um movimento para voltar a ser humano de novo, para voltar a sentir de novo e, sabe, valorizar o nosso sentir. O seu sentir, ele importa muito, muito demais, porque ele vai fazer com que você suba degraus nessa escalada que é a vida pelo desenvolvimento pessoal. Mas o que é desenvolvimento pessoal? Para que eu quero desenvolvimento pessoal? Mas em última análise, pergunte-se, por que eu estou sentindo essa emoção? Essa é a principal pergunta. De onde que vem essa evitação? De onde que vem essa raiva? Qual que foi a interpretação que eu estou fazendo dessa situação, dessa pessoa que falou assim comigo, né? O que isso me remete? Está na minha memória? Tá aonde isso? Para que a gente comece o quê? A ascender nesse mapa aqui do início das emoções, depois a gente vai para o norte, que é a mente, saber lidar com a mente de uma forma sábia, consciente, e entender as mensagens das emoções, para isso ser um propulsor, para quebrar padrões de comportamento, certo? Então faça essas perguntas, veja, sinta, permita-se se sentir. Sentir é bonito, é artístico. Eu não estou querendo romantizar, tá, também aqui, dor, sofrimento. Pelo contrário, estou querendo trazer isso para um campo menos categórico, porque a gente é muito craque também dentro dessa, né, visão hoje que a gente tem muito linear das coisas, de categórica, né, de classificar tudo, de colocar um sofrimento melhor do que mais válido, legítimo do que o outro. Então, às vezes, isso faz a gente evitar emoções. Não chora, tá tudo bem. Essa fala perigosa, ela vai gerando dentro da gente exatamente isso. Como assim? Eu tenho tudo, eu não sei o quê, né? Eu não tenho nada para reclamar. Por que eu continuo sofrendo com isso? E aí isso gera uma culpa, tá? Porque assim, o que a gente tá fazendo separando sofrimentos por aí? O que você está fazendo classificando o seu sofrimento como menos legítimo do que um outro? Cada história é uma. Empodere-se da sua. É assim que a gente se orgulha do nosso corpo, das nossas emoções, da nossa mente. Por mais que esteja uma dúzia ao nosso redor dizendo o quão dramático você é, o quão sensível demais. Sabe? Não, sou sensível, mas é por isso que a minha força, ela vem. Por isso que eu permito que o outro também possa viver a sua emoção. E essa troca possa, inclusive, acontecer. Para que as trocas, elas não sejam essa falsidade, no fim, ideológica. Adultos conversando racionalmente. O que é isso? Entendeu? Que IA que é essa que a gente está virando? Então volte para si. Pergunte-se, sem medo. Porque é só as águas fluindo, elas precisam fluir. Paradas, elas vão adoecer. Então, se você quiser saber mais deste mapeamento, um próximo vídeo é da mente. Depois de viver esse processo e valorizar as nossas emoções, a criança interna, a gente ascende para o eixo do norte, a mente,
a mente, o intelecto vivenciado agora, tendo visitado isso? Quais são os símbolos do norte? É o ancião, a ancestralidade, é você fazer exatamente isso. Eu me empodero dessa história, por mais culpas, erros, interpretações erradas que elas tenham. E a minha mente, ela parte a ser uma ferramenta, não também aquilo que me leva a ter um comportamento ou outro. Então, agradeço a sua presença aqui no vídeo. E se você quiser saber mais sobre o xamanismo e sobre essa cosmologia, são esses 4 vídeos que eu tô fazendo aqui para a gente saber lidar de uma forma mais simbólica e com sabedorias que tem muito a oferecer pra gente, porque se deixar, a gente perdeu filosofias, a gente perdeu a sabedoria em prol do quê? De um vício pelo novo. O novo, que é o quê? A cada dia surge uma nova informação, um novo meio digital, uma nova tecnologia, e a gente não tem nem tempo para viver o que está se apresentando, né? E a gente sempre está à frente de nós mesmos, à frente do tempo, nunca vivendo de... Viver é a vida. Viver é ser humano. Então vamos trazer a humanidade. Para isso a gente precisa beber de fontes ancestrais, sim, que não é saudosismo, tá? É a gente integrar saberes, porque nenhum saber se conclui por si, né? Não estou também dizendo que o nosso saberes e esse movimento tecnológico todo não é bom, é também, mas a gente não precisa sempre equilibrar. Então é isso que eu proponho aqui e agradeço a sua presença.